tem uma série de livros publicados nos quais ele explica a doutrina na qual ele acreditava, né? Um deles é A Trajetória de um Liberal, que é um livro de memórias da política, enfim. Uhum. Indubitavelmente era um homem conservador, mas ele dizia o seguinte: eu sou conservador, mas não sou burro. Sei como é o país no qual eu vivo. O Cláudio Lembo, ele é um personagem muito curioso da história política brasileira, porque ele era daqueles políticos que costumavam ficar mais no bastidor. Não era um grande puxador de votos, mas ele estava sempre ali na cena onde as coisas estavam acontecendo, participou de uma série de gestões do campo da direita em São Paulo, foi secretário do Jânio Quadros, foi secretário do Paulo Maluf, foi secretário do Olavo Setúbal, aliás, por meio de quem ele acabou entrando na política. Ele era um advogado que trabalhava no Itaú, foi puxado para a política por um banqueiro que era próximo ali do regime militar. E o Lembo acabou se tornando uma figura nacionalmente conhecida quando ele assumiu o governo de São Paulo em 2006. Ele era vice do Geraldo Alckmin, Alckmin saiu para disputar a presidência e o Lembo assumiu o governo. E ele mal tinha sentado na cadeira quando houve aquela grande onda de atentados do PCC, que deixou São Paulo de joelhos, acabou deixando um rastro de mais de 50 policiais e bombeiros mortos. Depois houve uma retaliação muito violenta, homens encapuzados, matando a torto direito na periferia, com mais de 500 mortos. Então, foi nesse contexto de um massacre que o Lembo assumiu o governo. E ele, ao ser cobrado sobre a situação, ao ser questionado pela imprensa, ele surpreendeu, porque ele fez uma fala muito dura ali, cobrando a responsabilidade das elites pela onda de violência. O Lembo disse, entre outras coisas, o seguinte: nós temos uma burguesia muito má, uma minoria branca muito perversa. Isso foram frases para a Folha de São Paulo, entrevista para Mônica Berger. E ele dizia que a bolsa da burguesia precisava ser aberta para sustentar a miséria social brasileira. E, ao longo dessa entrevista, ele disse uma série de coisas, que o Brasil continuava sendo um país dividido entre Casa Grande e Senzala, e comparava o Brasil com os Estados Unidos, dizendo o seguinte: lá, quando houve a abolição da escravatura, os libertos foram indenizados. Aqui no Brasil, quem foi indenizado foram os senhores. Então, isso explica um pouco como é que essa desigualdade foi se perpetuando, criando esse barril de pólvora social que, volta e meia, explode em ondas de violência como a que ele presenciou em 2006. Agora, é claro, declarações curiosas para um político com a trajetória na direita e que provocaram muita reação dos seus pares.